Eu não sei se é falta de conhecimento ou se é desonestidade pura e simples. Esses dias eu tomei conhecimento de alguns vídeos na internet que dizem assim: junte R$1 milhão com R$300 por mês. É mesmo, é? Ou junte R$1 milhão com R$286 por mês. E são artigos e são vídeos produzidos por quem trabalha com isso, canais especializados em finança e economia, e fazem esse tipo de material. E isso está muito errado. Por que você não tá aberto essa porra, mano? Porque eles tratam o investimento como se fosse a simples aplicação de fórmula matemática de juros compostos. E no mundo real não é assim. Tudo bem, existe a LCI, LCA e poupança, que são investimentos que não têm imposto de renda, então sim, poderia ser tratado dessa forma, mas são os piores investimentos, são investimentos que rendem muito pouco. Ninguém em sã consciência vai querer fazer o seu pé de meia de 30 anos investindo em poupança, LCI ou LCA. Então, no mundo real, quando você pensa em investir por um período tão grande assim, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é a modalidade de investimento que melhor me atende para esse objetivo. E é exatamente nesse momento que começam as consequências do mundo real. Quando você escolhe a modalidade de investimento, você está escolhendo, junto, de que forma você vai querer ser tributado. Porque é assim que funciona na prática. Na prática, você não vai ter aqueles juros perfeitos da fórmula matemática. De acordo com o investimento que você escolher, você pode acabar pagando imposto até mesmo sem precisar resgatar, que é o tal do come-cotas no caso do fundo de investimento. De acordo com o investimento que você escolher, você vai pagar uma taxa de carregamento antecipada antes mesmo desse dinheiro começar a render, que é o caso do plano de previdência. O que eu quero dizer é que no mundo real, cada tipo de investimento tem seu lado ruim, tem o seu lado que faz com que a tabela dos juros compostos não seja perfeitamente respeitada. E aquele investimento que até segue os juros compostos perfeitos, como LCI, LCA e poupança, são tão ruins, rendem tão pouco, que ninguém é maluco de colocar o dinheiro ali por 30 anos. E outra coisa, esses vídeos esquecem de comentar um fator importante, talvez o mais importante de todos, que é a inflação. Daqui a 30 anos, esse R$1 milhão ele não vai ter o mesmo poder de compra de R$1 milhão. Se a inflação for mediana, ele vai ter o poder de compra de R$300 mil. E para poder desconsiderar o efeito da inflação, eles usam o seguinte argumento: como eu não vou conseguir prever qual que é o valor da inflação nos 30 anos, então eu não vou levar em consideração. Como se fosse um fator pouco importante, e a inflação é o fator mais importante de todos. Ora bolas, estipule um valor arbitrário, porque eles fazem o seguinte: nós vamos simular quanto que você vai ter daqui a 30 anos se você investir R$300 por mês, com a rentabilidade do seu investimento de 1% ao mês durante 30 anos. Quer dizer, eles podem estipular arbitrariamente que a rentabilidade do seu investimento vai ser 1% ao mês, mesmo que eles não saibam quanto vai ser de verdade o seu investimento. Mas eles não podem estipular um valor arbitrário para a inflação, porque eles dizem: eu não sei quanto que vai ser a inflação, então não posso. Percebe? Na verdade, a maior parte dessas pessoas que produzem vídeo assim, que produzem conteúdo assim, elas sabem que se considerarem a inflação, o vídeo não chama atenção. Se considerarem a inflação, não parece que é tanta coisa assim que você está juntando em 30 anos. Então agora eu te convido. Que tal a gente fazer simulações de verdade, levando em conta as modalidades de investimento, levando em conta as tributações dessas modalidades de investimento, levando em conta uma inflação mensal de 0,3% ao mês, uma inflação comedida, para que no final a gente possa perceber até mesmo qual que é a melhor modalidade de investimento para longo prazo e quanto de dinheiro realmente a gente vai conseguir juntar num período de 30 anos. E os parâmetros que a gente vai usar são os mesmos parâmetros que a gente vê nesses artigos e vídeos por aí. Investimento mensal de R$300, rentabilidade mensal de 1% ao mês no seu investimento por um prazo de 30 anos. Aí você vai me perguntar, qual investimento hoje em dia vai dar 1% ao mês? Pois é, mas para a gente poder comparar, se a gente usar parâmetros diferentes, a gente não vai conseguir comparar. Então, para poder comparar, a gente tem que se submeter aos mesmos parâmetros. A diferença é que a gente vai considerar também uma inflação mensal comedida de 0,3% ao mês, que é menor do que a média dos últimos anos, mas serve para a gente sentir a desvalorização do dinheiro. E a gente também vai levar em conta impostos, come-cota, taxa de carregamento, etc., etc., de cada tipo de investimento que a gente escolher. Vamos embora?
nosso primeiro investimento vai ser o fundo de renda fixa. Lá no site quimoleza.com tem um artigo que eu explico com detalhes como que funciona o fundo de renda fixa. Então aqui eu vou resumir só as partes importantes para que a gente possa fazer a nossa simulação. Então, o que vai acontecer? O quanto você vai juntar se você fizer um investimento mensal de R$300 num fundo de renda fixa com a rentabilidade hipotética de 1% ao mês. O grande problema do fundo de renda fixa é a bizarrice inventada pelo governo chamada Come Cotas. O que é o Come Cotas? O Come Cotas é uma invenção para poder cobrar de você antecipadamente os impostos sobre a rentabilidade do período. Como assim? Como que funciona? É o seguinte, quando você investe num fundo de renda fixa, na verdade você está comprando cotas daquele fundo. Então, para facilitar as nossas contas, vamos supor que a cota de um fundo de renda fixa vale R$1. Quando você coloca R$1.000 nesse fundo de renda fixa, o que você está fazendo é comprar 1.000 cotas desse fundo. E o que é o Come Cotas? O governo, no final do mês de maio e no final do mês de novembro, ele observa quanto que foi a rentabilidade do seu fundo de investimento naquele período. Então suponha que naquele fundo de investimento que você aplicou R$1.000, agora você tenha R$1.100. E nós estamos agora no final do mês de maio. O que o governo vai fazer? Ora, se você teve uma rentabilidade de R$100, eu, governo, quero cobrar de você antecipadamente, mesmo que você não resgate, o imposto sobre essa rentabilidade. Então você investiu R$1.000 num fundo de investimento cuja cota valia R$1. A gente supôs que a cota valia R$1 para facilitar nossas contas. Então você comprou 1.000 cotas desse fundo de investimento. Hoje você tem R$1.100 nesse fundo de investimento. Significa que a cota vale R$1,10, porque as mesmas 1.000 cotas que você tem agora valem R$1.100. Agora vamos fazer um parêntese. O fundo de investimento de renda fixa de longo prazo, ele segue essa tabela de tributação que está na tela. Começa de 22,5%, termina em 15%, de acordo com o tempo que você deixa o seu dinheiro investido. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você paga. O mínimo de imposto que você vai pagar é 15%. Fechamos o parêntese e agora vamos voltar para o Come Cotas. O que o governo faz? O governo diz o seguinte: ora, como a menor alíquota que você vai pagar quando você fizer o resgate do seu dinheiro é de 15%, eu quero cobrar adiantado, mesmo que você não tenha resgatado, esses 15%. E o governo continua: cidadão, você investiu R$1.000, comprou 1.000 cotas de R$1 e agora você tem as mesmas 1.000 cotas, mas elas valem R$1.100. Então a sua rentabilidade foi de R$100. Mas acontece, cidadão, que você ainda não resgatou o seu dinheiro, então eu ainda não posso aplicar aquela tabela de imposto de renda. Mas eu quero pegar o 15%, que é a menor alíquota que tem naquela tabela. O que eu vou fazer? Como você teve uma rentabilidade de R$100, e como hoje cada cota sua vale R$1,10, eu, governo, vou pegar para mim 13,63 cotas, que equivalem a R$15. Como você teve uma rentabilidade de 100, como 15% de 100 é 15, eu quero pegar essas cotas para mim, que equivalem a R$15. Então, a partir desse momento, você que comprou 1.000 cotas passa a ter 986,37 cotas, porque o Come Cotas comeu as suas cotas. E isso vai acontecer em todo o final do mês de maio, todo o final do mês de novembro, a cada ano dos próximos 30 anos do seu investimento. Agora, acho que ficou fácil perceber o quanto que é horrível essa modalidade de investimento. Fundo de investimento de renda fixa é uma tremenda porcaria, porque 2 vezes por ano você paga imposto mesmo que você não resgate o seu dinheiro. A não ser que o banco te ofereça uma rentabilidade muito, muito, muito boa num fundo de investimento de renda fixa, é muito melhor escolher outra modalidade de investimento. Agora que nós conhecemos melhor o fundo de investimento, bora para a primeira simulação. Investindo R$300 por mês com a rentabilidade hipotética de 1% ao mês durante o período de 30 anos em um fundo de investimento de renda fixa, ao final do período você vai ter juntado R$721.000. Mas acontece que você ainda vai ter que pagar o ajuste do imposto de renda. Até agora você só pagou o Come Cotas, mas no momento que você faz o resgate, o governo calcula um ajuste, levando em consideração o que você já pagou e o que você precisa pagar.
E esse ajuste do imposto de renda, no nosso caso específico, vai ser de R$ 36.800. Então, ao final dos 30 anos, vai sobrar líquido para você R$ 684.700. À primeira vista, a gente pensa, bastante dinheiro. Apesar do Come Cotas, apesar de não ser R$1 milhão, é bastante dinheiro. Só que ainda nós temos um grande problema, a inflação. Então, para trazer a nossa simulação mais próxima da realidade, a gente vai passar a considerar uma inflação de 0,3% ao mês. Eu peguei uma taxa comedida para a inflação inferior à inflação dos últimos anos, mas só para a gente ver o efeito que isso causa no nosso dinheiro. Então, se nós levarmos em conta o efeito da inflação, aqueles R$ 684 mil que você vai ter daqui a 30 anos, na verdade, tem o mesmo poder de compra de R$ 232 mil. Aí a coisa já muda de figura. R$ 232 mil é muito dinheiro? É muito dinheiro, mas já está bem longe do prometido R$1 milhão. E você tem que pensar que é uma vida inteira juntando dinheiro. 30 anos juntando dinheiro para alcançar R$ 232 mil. E é essa simulação que a gente tem que fazer para evitar a decepção no futuro. Essa promessa de ter R$1 milhão daqui a 30 anos, se você juntar R$300 por mês, ela não passa nem perto de como as coisas funcionam na realidade. Essa simulação que a gente acabou de ver, você mesmo pode fazer no nosso site calculatudo.com, porque as calculadoras que tem lá levam em conta Come Cotas, imposto, inflação, reinvestimento, taxa de carregamento, tudo, para que a gente possa ter uma simulação mais perto da realidade. Agora, se você fosse investir num CDB, ao invés de investir num fundo de investimento, qual que seria a diferença? A grande vantagem do CDB em relação ao fundo de investimento é que o CDB não tem aquela bizarrice do Come Cotas. Mas, em contrapartida, o CDB ele tem um prazo máximo de investimento. Normalmente, os grandes bancos oferecem CDB que vencem em 5 anos. O que significa isso? Significa que, ao chegar no final desse prazo, você é obrigado a fazer o resgate do seu CDB. Automaticamente resgata na sua conta. E qual que é o problema de acontecer esse resgate automático de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos na sua conta? É que no momento que acontece o resgate, você paga imposto. Então, de novo, assim como não teve juros sobre juros perfeitos no fundo de renda fixa, também não vai ter juros sobre juros perfeitos no CDB, porque de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, no prazo do seu CDB, você vai ter que resgatar automaticamente a aplicação. E se você pretende investir por 30 anos, você vai ter que resgatar, investir de novo, resgatar, investir de novo, por umas 5 vezes, 6 vezes, até chegar nos 30 anos. E será que essa diferença de comportamento do CDB para o fundo de investimento faz muita diferença? Vamos ver agora. Se você investir R$300 por mês com rentabilidade de 1% ao mês durante 30 anos num CDB, ao final do período, você vai ter R$ 828.600. Só que você ainda vai precisar pagar R$ 55.200 de imposto do seu último reinvestimento. Então vai sobrar líquido para você R$ 773 mil. No final das contas, quase R$100 mil a mais do que renderia o fundo de renda fixa, para você ver como que fundo de renda fixa é uma tremenda porcaria. Mas considerando a inflação, no final do período, esse seu dinheiro teria o mesmo poder de compra de R$ 263 mil. Agora, se ao invés de investir num CDB, você investisse num plano de previdência privada com taxa de carregamento antecipada de 3%. Bom, mas que diacho é uma taxa de carregamento antecipada? Caso o seu plano de previdência tenha taxa de carregamento antecipada, significa que cada vez que você colocar 1 centavo que seja no seu plano de previdência, o banco vai pegar para ele esse percentual dessa taxa. Então, se você botou R$100 no seu plano de previdência e existe uma taxa de carregamento antecipada de 3%, o banco pega R$3 para ele e guarda 97 para você. Agora que nós já conhecemos a taxa de carregamento antecipada, de repente deve estar passando pela cabeça o seguinte: poxa, deve ser o pior investimento de todos, porque a cada R$100 que eu coloco, o banco pega para ele uma parte antes mesmo que comece a render, então deve render muito menos do que os outros. Então agora é hora de conversar sobre a tributação do plano de previdência privada.
Existe um vídeo no canal que eu explico com muito detalhe como que funciona o plano de previdência privada e a tributação. Tem um artigo no site quimoleza.com que entra em mais detalhes ainda a respeito de tudo isso. Então aqui eu vou tocar de forma superficial. O importante para nós nesse momento é saber o seguinte: o plano de previdência privada não tem come-cotas, ao contrário do fundo de investimento. O plano de previdência privada não é resgatado automaticamente de tempos em tempos, como acontece com o CDB. E lá no final, quando você for resgatar o seu dinheiro, você pode acabar pagando só 10% de imposto de renda. Percebe que se não fosse pela taxa de carregamento, a gente conseguiria juntar o tão sonhado juros sobre juros perfeitos que a gente gostaria que acontecesse com o nosso investimento. Então vamos para a simulação. Qual que é o resultado disso tudo em números? Se você investir R$300 por mês com a rentabilidade de 1% ao mês durante 30 anos, num plano de previdência privada com taxa de carregamento de 3%, taxa de carregamento antecipada de 3%, ao final do período você vai ter juntado R$1.027.000. Só que você vai ter que pagar R$95.000 de imposto, você vai ter R$931.700. Considerando a inflação, que não tem como não considerar a inflação, esse dinheiro teria o mesmo poder de compra de R$316.000. Percebe que essa modalidade de investimento é muito melhor do que as outras duas que a gente viu, porque essa daqui tem uma vantagem tributária quando você pensa no longo prazo. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui é comparar as modalidades de investimento, levando em consideração a tributação e as suas características. E a única forma de fazer essa comparação é considerando a mesma taxa de rentabilidade entre todos eles. Mas atenção, no mundo real, você vai precisar comparar também a rentabilidade que o seu banco está oferecendo para o CDB, a rentabilidade que ele está oferecendo para o fundo de renda fixa e a rentabilidade que ele está oferecendo no plano de previdência. Se você tiver um CDB que rende muito mais do que o plano de previdência, aí tem que colocar tudo isso no papel. Aliás, tem que colocar tudo isso na calculadora do calculatudo.com para você ver se vale a pena ou se não vale a pena. E agora, por questão de curiosidade, se você investisse nesse mesmo plano de previdência, só que se não tivesse a taxa de carregamento antecipada, o que ia acontecer? Bem, ao final do período, você teria juntado R$1.058.000, pagaria R$98.000 de impostos e sobrariam para você R$960.000. Isso significa que a taxa de carregamento provoca uma diferença no final do prazo de aproximadamente R$30.000. Então, para essa última simulação, esses R$960.000 que você juntaria, considerando a inflação, corresponderiam a R$326.000. Então perceba o seguinte: no mundo real, mesmo que você escolha o plano de previdência privada sem taxa de carregamento, se você investir R$300 por mês, com a rentabilidade de 1% ao mês, ao final dos 30 anos, o dinheiro que você vai juntar vai ter o mesmo poder de compra de R$326.000. Muito, muito longe do prometido R$1.000.000. Agora, é claro que no mundo real, se você fosse investir no seu plano de previdência, aquela contribuição mensal de R$300, você também iria aumentar gradativamente para tentar combater o efeito da inflação. Você não ia investir R$300 a vida toda por 30 anos, porque lá no final esses R$300 não estariam significando praticamente nada. É claro que você iria aumentar periodicamente esse seu investimento mensal para tentar combater o valor da inflação. E fazendo a simulação dessa forma, investindo R$300 no primeiro mês e nos meses seguintes corrigindo esse valor pela inflação, como é que ficaria a nossa simulação? Ao final do período, ao final de 30 anos, investindo dessa forma, você teria juntado R$1.398.000, mas pagaria R$128.000 de imposto. Então você teria líquidos R$1.269.000. E aplicando a inflação em cima desse valor, o seu dinheiro teria o mesmo poder de compra de R$431.000. Então percebe? Mesmo que você invista num plano de previdência e aumentando mensalmente o valor da sua aplicação para tentar combater a inflação, ainda assim, no final de 30 anos, você estaria muito longe dos prometidos R$1.000.000. Você teria juntado o equivalente a R$430.000. Na descrição desse vídeo tem um link para um artigo do site quimoleza.com, onde eu comento com mais profundidade, com mais detalhes, tudo isso que eu falei nesse vídeo. Então a conclusão que a gente chega é que essas pessoas que fazem artigos e vídeos dizendo que com R$300 por mês, em 30 anos, você vai conseguir juntar R$1.000.000,
Ou a pessoa realmente não sabe como funcionam as coisas, ou a pessoa só faz isso para ganhar o seu clique, para ganhar a sua visualização.